Olá, mais uma vez, você super estudante de ECA, você que está de olho no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos tocar para frente, vamos continuar aqui falando desta parte inicial lá do título 1, Disposições Preliminares do ECA, parte 2 agora, hein? Nós vimos num outro bloco a primeira parte deste título 1, vimos o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º. Vamos agora falar do artigo 5º e do artigo 6º da primeira parte. Vamos lá. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então presta atenção, mais uma vez, igual a quando nós vimos lá o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º, principalmente o 3º e o 4º, que eu falei para você, olha quantas palavras o legislador usou, presta atenção, toma cuidado, porque são muitos termos. O legislador usa vários termos diferentes, ele gosta de listar todas as hipóteses, todas as situações, gosta de enfatizar, de deixar bem claro. Então, tanto no artigo 3º, como no 4º, como agora no 5º, preste atenção porque todas essas palavras fazem diferença e poderão fazer diferença numa questão de prova para você. Olha lá de novo então. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, de qualquer forma de discriminação, de qualquer forma de exploração, de qualquer forma de violência, de qualquer forma de crueldade ou de qualquer forma de opressão, tá? Então, toda criança e adolescente estará protegida contra todos esses elementos aí. Eu não posso ir desde a negligência até a opressão. Perceba que existe uma gradação aí, né? Eu não posso deixar ser negligente. O que significa negligência? Negligência significa deixar de dar atenção, deixar de tomar os cuidados necessários para proteger a criança ou o adolescente. Então, primeira coisa contra a qual a criança recebe proteção aqui, ó, é a negligência. Não pode ser negligente com a criança. Não pode deixar de tomar os cuidados necessários para protegê-la. Não podemos ainda discriminar, não será objeto de discriminação. Não haverá tratamento diferente em prejuízo da criança. Lembra que discriminar significa tratar de forma diferente. Isso é discriminar. É claro que existem formas de discriminação positiva e formas de discriminação negativa. Eu posso discriminar positivamente alguém? Posso. Eu falo, olha, as pessoas da idade tal são melhores e, portanto, vão ter um tratamento melhor. Só que, enquanto eu estou tratando alguém de maneira pior, melhor, é óbvio que do outro lado as outras pessoas estão sendo tratadas de maneira pior. Mas ok, vamos supor que exista uma discriminação positiva. Essa discriminação positiva não interessa para a lei. O que interessa para a lei é a discriminação negativa, em que eu deixo de dar direitos iguais, eu dou direitos inferiores, eu dou tratamento pior. Isto é que não se admite, tá? Então a discriminação aqui é aquela que trata a criança de maneira pior, de maneira inferior a uma outra criança ou a um adulto. Exploração, utilização, por exemplo, do trabalho do menor, que não é permitido. Também não será objeto de violência, que dispensa explicações, é o óbvio, né? Evidentemente, também, na continuação dessa ideia de violência, não será objeto de crueldade e nem de opressão, tá? Então toma cuidado aí, porque violência, crueldade e opressão
não são a mesma coisa, são coisas diferentes, mas todas elas estão mencionadas aqui no artigo 5º. Não poderão criança e adolescente ser objeto de violência, crueldade e opressão. São ideias próximas, mas uma tem um caráter um pouco mais físico, outra tem um caráter um pouco mais psicológico, mas contra todas elas está protegido tanto a criança quanto o adolescente, certo? Continuando lá, quem porventura viole seus direitos fundamentais será punido na forma da lei. Então será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ação ou omissão. Então, tanto se eu fizer alguma coisa que viole os direitos fundamentais da criança e do adolescente, como se eu me omitir, permitindo que aquilo aconteça, eu estou, por exemplo, presenciando uma violência, eu tenho a percepção de que o meu vizinho maltrata um menor, agride um menor, espanca um menor, e eu não tomo nenhuma providência quanto a isso, isso é hipótese de omissão e poderá ser punido também na forma da lei. Então não é apenas não espancar a criança, mas é não tomar nenhuma atitude caso eu tenha ciência do espancamento. Então se eu espanco, é claro que eu sou punido, mas se eu presencio o espancamento e não tomo nenhuma providência, eu estou me omitindo, portanto também poderei ser punido. Se eu sei que uma criança é maltratada, se eu sei que o direito de uma criança não está sendo atendido e eu não tomo providência para garantir o direito desta criança, eu poderei ser punido porque agi com omissão, deixando de zelar pelo direito da criança. Tudo bem? Então essa ideia aí do artigo 5º, qualquer tipo de violação a qualquer um destes direitos, seja por ação ou seja por omissão, será punido na forma da lei. E o artigo 6º, que encerra essa parte fundamental aqui, diz que na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, olha, o artigo 6º é um artigo que orienta o intérprete da lei. O artigo 6º orienta o intérprete da lei. Diz de que maneira, o que deve ser levado em consideração pelo intérprete da lei, que será o juiz, que será o Ministério Público, que será o advogado, que serão as pessoas que vão efetivamente aplicar a lei, o delegado de polícia, por vezes, quando se trata de uma situação criminal que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando o intérprete da lei for fazer essa interpretação da lei, ele deve usar quais critérios? Estes previstos no artigo 6º. Quais são eles? Na interpretação da lei, devem se levar em conta os fins sociais a que ela se dirige. Deve-se levar em conta também as exigências do bem comum. Deve-se levar em conta os direitos e deveres individuais e coletivos. E deve-se levar em conta a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então são quatro critérios que têm que ser levados em conta na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente. De novo, comigo lá. Quais são esses quatro critérios? 1. Os fins sociais a que ela se dirige. 2. As exigências do bem comum. 3. Os direitos e deveres individuais e coletivos. E 4. A condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Perceba que, destes 4 itens, 3 deles dizem respeito à coletividade e 1 diz respeito especificamente às crianças. Percebeu isso? Não percebeu? Volta lá para você ver. Olha lá, 1. Fins sociais. Fim social diz respeito à coletividade. Qual é a finalidade da lei? Para que ela foi criada? 2. Exigências do bem comum. Para que toda a sociedade esteja bem, para que toda a sociedade funcione bem,
devemos aplicar esta lei de maneira a zelar pelo bem-estar do menor, porque o bem-estar do menor faz parte do bem-estar de toda a coletividade. 3. Direitos e deveres individuais e coletivos. Os direitos e deveres individuais e coletivos são a essência do funcionamento de toda a sociedade. Todo o funcionamento da sociedade tem como base os direitos e deveres individuais e coletivos, que estão lá na Constituição. Então tem que ser levado em consideração também na hora de aplicar a lei. Então percebam, 1, o 2 e o 3 dizem respeito ao funcionamento da sociedade. E o 4 é bem específico, fala das condições especiais da criança e do adolescente. Olha lá, o 4 fala a condição peculiar própria da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, tá? Então, estes critérios aí, 1, 2, 3, 4, devem ser levados em consideração na hora de fazer a análise da aplicação da lei, a interpretação desta lei na hora de sua aplicação. Tudo bem? Então, minha gente, era isso que eu tinha para falar para você para terminar este assunto que diz respeito à parte inicial do Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? A gente se encontra por aí para falar de algum outro assunto. Um abraço e até mais.